o corpo de Deus. Ministério Universidades Renovadas e Ministério Jovem Mato Grosso, unidos de coração. Eu sou o caminho, verdade e vida. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, grande alegria estarmos celebrando essa Eucaristia como encerramento desse encontro, que é uma bênção de Deus para a igreja de Mato Grosso, não é verdade? Acho que a primeira experiência que tem-se de unidade, união desses dois ministérios, Ministério Universidades Renovadas e Ministério Jovens. É a primeira vez, não é? Uma bênção de Deus, uma graça, um presente, mostrando o que Deus quer fazer, né? Na igreja como um todo, mas não só na igreja, no mundo, né? Nas pessoas, essa unidade, essa realidade de estarmos unidos de coração pela nossa união a Cristo. Levanta a mão aqui quem é da Universidades Renovadas, só para ter uma ideia aqui. Nossa, quantos universitários. Maravilha. Ministério Jovem, partido do Ministério Jovem. Eita, empatou, hein? Então, uma alegria para nós estarmos aqui. Eu dizia lá de casa, do seminário onde trabalho, eu acompanhava nesses dias, não pude estar por aqui. E vinha rezando, agradecendo a Deus, também pedindo ao Senhor que nos falasse nessa tarde, nessa manhã, nesse encerramento, nessa missa, nos orientando como é que nós poderemos viver, além daquilo tudo que já foi falado. Deus falou aqui do sonho para nós, né? Deus quer nos fazer viver o amor, não foi isso que foi falado? Parece-me que ao longo de todo o encontro, essa realidade de amar, de fato, o centro é isso mesmo. Deus quer nos unir a Ele para fazer-nos também instrumentos de renovação do mundo, né? Construir a civilização do amor, construir a civilização do amor. É isso que Deus quer. E vejam que Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos fazer instrumentos para isso. Ele quer nos formar. Deus está nos formando, nos fazendo, levando-nos a fazer essa experiência dele, do seu amor, de sermos igreja, de podermos compreender o amor e o mistério e os planos dele para nós, para que nós sejamos, como aquilo que nós estamos muito acostumados, né? Sentinelas da manhã, possamos de fato sairmos em missão, de fato sermos instrumentos. Como é que isso vai acontecer? Como é que Deus está fazendo isso? A partir do que Deus está movendo essa graça na vida de todos nós, da renovação, você jovem? Como é que Deus está fazendo isso? De onde Ele parte? Onde Ele quer chegar, nós sabemos. Construir uma civilização do amor e quer nos usar. Então guarda isso no seu coração.
essa imagem que Deus dava no final da oração, jovens com os pés em chamas entrando nos grupos, né? Você assumiu para você isso? Sim? É preciso assumir. Nós sabemos que Deus quer fazer isso, mas de onde parte, de onde Deus trabalha essa realidade que está fazendo da unidade de coração? Eu rezava e via como que Deus não brinca em serviço, né? Ele parte daquilo que é a realidade do coração humano, a realidade do nosso coração, a realidade do coração de todos. Através das leituras hoje, mais especificamente da segunda leitura da carta de Tiago e depois do Evangelho, o Senhor nos mostra por que é que o mundo, a humanidade tem dificuldade de viver esta unidade que nós temos. Por quê? Porque o nosso coração, de alguma forma, está meio quebrado, né? Quando a gente não consegue viver a unidade fora, quando a gente vê tantas coisas ruins acontecendo na nossa sociedade, no mundo, com os jovens, né? Tantas prisões, tantas injustiças, tanta alienação de si mesmo, né? Quantos jovens, talvez nós aqui já fizemos essa experiência de sermos prisioneiros do mal, dos vícios, das drogas, sem vida, sem conhecer Deus. E você conhece tanta gente assim, não é verdade? Nós conhecemos assim tanta realidade dolorida nas quais nós somos chamados a agir. Mas por que tudo isso? Conforme São Tiago hoje falava na leitura, essa necessidade, essa realidade que nós temos de injustiças, ele fala de onde que vem tudo isso? Do coração cheio de divisões e de realidades que atrapalham tudo isso. E nós percebemos que, de fato, no nosso coração existe essa realidade de luta entre o nosso egoísmo e entre o amor ao qual nós somos chamados a viver. Não sei você, mas eu luto diariamente contra essa realidade. Deus me chama a ser um sacerdote generoso, e quantas vezes eu acabo me fechando. Eu vejo tanto bem que eu podia ter feito e acabei não fazendo. Quantas vezes eu me ajoelho diante do meu confessor e digo: Padre, perdoa-me, eu pequei. Um dos pecados meus é a falta de generosidade e preguiça. Você já se confessou de preguiça? Preguiçoso é aquele que não quer doar a vida, né? Aquele que quer reservar-se, e aquele que não quer amar, que quer ficar na boa, só de boa, né? Então, dando um exemplo assim, como o nosso coração é uma realidade que temos esse drama interior. E ao mesmo tempo nós somos convidados ao Espírito Santo a doar a nossa vida. Todos nós aqui sentimos esse anelo, essa atração de Deus por nós. Como é bom ser de Deus, não é bom? Como é bom ser de Deus. Porém, ser de Deus não é fácil, você sabe disso. Você está numa luta tremenda aí, não é verdade? Está numa luta tremenda, eu sei disso. Não sei qual luta, mas eu sei que você está numa luta tremenda. Porque um bom cristão está sempre lutando. Um bom cristão está sempre lutando, porque sabe que ser de Deus, ser santo, só é possível com a graça de Deus, mas se na graça a gente lutar. Não é verdade isso? Então o Senhor hoje ele mostra aqui de onde vem essa realidade toda, da divisão, das paixões, dos egoísmos, dos interesses que há no coração humano. E aqui eu não falo só de nós, aqui eu falo de todo ser humano. Onde é que começou isto, meus queridos? Quando começou essa história? Lá no paraíso, você sabe disso, com Adão e Eva, a serpente, aquela história toda, né? O pecado original que quebrou o nosso coração, dividiu o nosso coração, tornou o nosso coração essa realidade dramática, né? E nosso Senhor Jesus, ele veio exatamente como Salvador para nos salvar desta situação e para assim nos fazer participar da vida de Deus. E São João diz que Deus é amor. E toda a vida de Jesus foi para isso. Toda a vida dele foi para realizar no mundo o amor e mostrar o que era o amor e a sua entrega. A Páscoa que ele viveu, a morte e a ressurreição, foi para nos libertar para o amor.
E hoje no Evangelho a gente vê essa realidade presente. Oh, que absurdo, né? Inclusive nos apóstolos, a gente pensa assim, nossa, os apóstolos, né? Estão lá do lado de Jesus, conhecendo, andando, caminhando, e nós vimos aqui como que era. O Senhor fala daquilo que ele ia viver, que seria entregue, que seria morto, que estaria na cruz, mas que ia ressuscitar. Os discípulos estavam preocupados com quem? Com isso que Jesus estava falando? Não, estavam preocupados quem era o maior, ou seja, quem deles ia se sobressair, quem é que teria maior honra, quem que seria o tal, né? Quem que seria o cara? Então, do lado de Jesus, os discípulos, seguindo ele com os pés ali pertinho, só que onde é que estava o coração deles? Ligado em Jesus? Não, estava vivendo esse drama da divisão, entende? Então Jesus veio exatamente para realizar a obra da salvação e salvar-nos do quê? Dessa realidade do egoísmo, de um coração dividido que gera toda a injustiça, que gera tudo isso que a gente está vendo no mundo, mas que São Tiago diz que começa no nosso coração. Então, meus irmãos, aqui é importante a gente ver qual o caminho que Jesus viveu para nos libertar, porque este caminho é o caminho que nós também somos chamados a trilhar, é o caminho do amor. Jesus aqui nesse trecho, ele está fazendo a segunda predição da sua paixão. Pedro havia confessado, né, depois daquela pergunta do domingo passado, você foi à missa, né? Domingo passado, Jesus perguntava, que estão dizendo aí que eu sou? Profeta, João Batista, Elias? E vós, quem dizeis que eu sou? O que é que Pedro respondeu? Tu és o Messias, tu és um enviado. Jesus até ali queria que eles descobrissem isso. Finalmente, né? Mas Jesus estranhamente falou, fiquem quietos agora, não falem nada, porque eles esperavam um Messias triunfalista, um Messias guerreiro, político, que iria pegar em armas e liderar uma insurreição contra o poder romano e assim ia fazer o povo de Israel um povo livre. Esperavam um Messias assim, triunfalista, né? Político. Jesus fugiu disso. Quando quiseram fazê-lo rei, ele saiu correndo, porque não era isto. E a partir dali Jesus começa a mostrar que tipo de Messias que ele era, que tipo de Messias que estava no coração do Pai, estranhamente, depois nós vamos tentar entender isso, mas que tipo de Messias estava no coração do Pai? Era um Messias humilde, um Messias servidor, um Messias que ia doar a sua vida. Se formos usar aquela profecia, é a profecia que a gente vê hoje, uma dos cânticos, o servo sofredor, ele ia caminhar por esse caminho, ele ia por esta via de entregar a sua vida. E Jesus então começa a dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos, né, dos homens, dos sumos sacerdotes, e eles o rejeitarão, o abandonarão, farão ele sofrer e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Nossa, Jesus está escolhendo esse caminho, o caminho do serviço, o caminho do amor, enquanto doação da própria vida. Mas Pedro, domingo passado ainda, Pedro se rebelou contra Jesus, né? Pedro ficou, mas como? Porque Pedro tinha na cabeça também esse tipo de Messias. Mas como, Senhor? Para com isso, você é o Messias, você é o enviado, você é aquele que vem de Deus para nos libertar e está prometido que você será vitorioso. Como é que você começa a falar de sofrimento, de cruz, essa coisa toda? Para com isso. Repreendeu Jesus. Pedro né? Tem muitos Pedros por aí. E Jesus repreende Pedro de volta e diz, olha que duro, Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Nossa, Jesus chamando Pedro de Satanás. Depois ele fala assim, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas são os pensamentos do homem. Isso significa que Deus de alguma forma escolheu esse caminho da humildade, do serviço, da doação da vida, até o extremo, como Jesus diz, na cruz, para nos salvar. É esquisito isso, não é, gente? Vamos falar a verdade.
Vamos falar bem a verdade aqui. Se nós fôssemos Deus, se você fosse Deus, fala para mim aí, você ia salvar o mundo assim? Hã? Se humilhando desse jeito? Você salvaria o mundo assim? De jeito nenhum. Eu nem descia aqui na terra, só fazia assim lá do céu, ó. Tá resolvido. É ou não é? Pensa bem, se você fosse Deus, você ia fazer tudo que Jesus fez? Hã? Você ia se submeter a isso? Eu mesmo não, sou besta, né? Mas é uma loucura, gente, é uma loucura. Isso não entra na nossa cabeça. Vamos admitir isso? Vamos admitir isso? Bate sua cabeça aí. Isso não entra na minha cabeça. Dá para até fazer uma música, né? Isso não entra na minha cabeça. 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 Né? Fazer uma coreografia. Isso não entra na minha cabeça. Isso. Os músicos aí, vamos fazer uma música. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra. Mas é verdade, gente. Deus é... Vou falar uma bobagem aqui, posso? Posso falar uma bobagem? Deus é louco. Ele sabe o que eu quero dizer com isso. E Jesus começa a ensinar isso para os discípulos. Jesus começa agora a querer colocar isso no coração dos apóstolos, que esse é o caminho que ele vai seguir para salvar. Mas está difícil o negócio, né? Porque Jesus começa a ensinar, de novo, segunda vez Jesus está falando do mesmo assunto. Filho do homem vai ser entregue, vai morrer, matarão, mas ressuscitará. De novo eles não entendem, não aceitam, não entra na cabeça. De verdade, não é fácil mesmo não. Nós falamos, Pedro, você tem razão, Pedrão, o negócio não é fácil não. E então, gente, Jesus vive esse caminho do serviço. Os apóstolos queriam ser grandes, queriam ser o primeiro. Jesus não proíbe de ser o primeiro. Jesus diz assim, quem quiser ser o primeiro, isso significa que pode ser o primeiro, não é verdade? Pode. Jesus está até incentivando, seja o primeiro. Ó. Quem quiser ser o primeiro, eu vou ensinar o caminho. Seja o último de todos e aquele que serve a todos. Por que Jesus fala isso? Para que os apóstolos aprendam a imitá-lo. Porque o último de todos, quem é? Jesus. E aquele que serve a todos, quem é? Jesus. Ele que era rico se fez pobre para nos enriquecer, diz São Paulo. Ele que tinha condição divina não se apegou a isso, São Paulo ainda, mas se rebaixou, humilhou-se, assumindo a forma de servo, escravo, humilhando-se, fazendo-se obediente até onde? Até a morte, e morte de cruz. Olha como ele se tornou o último. Justo, sem pecado, deixou-se crucificar como um condenado. Ele que é a fonte que estanca a sede da humanidade, pede para nós de beber. Jesus é o último de todos. E isso aconteceu durante toda a sua vida. Toda a sua vida foi assim, uma vida de amor. Na última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. Esse serviço de amor, né? Que todos os anos a gente celebra isso. Para dizer que ele veio para servir. Ele veio para nos servir, servindo, nos salvar. Mas qual é o grande serviço de Jesus? A entrega final na cruz. A entrega final na cruz. Lá na cruz, o auge, todo o significado da sua vida, daquilo que ele viveu, dos 33 anos, vamos dizer assim, que ele viveu, tem o ápice na cruz, que é o amor. E o que é o amor, gente? O que é amar? Nós já sabemos. Amar é dar a nossa vida. Amar é fazer de tal forma, entrar de tal forma na vida de Deus, mas nessa luta interior. Por isso que aí entra a batalha interior do nosso coração, porque dentro de nós existem essas duas realidades. A força do amor, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, que é o amor, mas também esta força da gravidade que nos puxa para baixo, é ou não é verdade? Nos puxa para baixo. Quem for sincero consigo mesmo e olhar para dentro do seu coração, vai ver isso tudo que
São Tiago fala hoje aqui. Então, gente, esta batalha interior para amar, Jesus nos dá essa graça de amar na cruz. Amar é nós estarmos unidos a Jesus na cruz. Amar é de tal forma nós nos conformarmos à vontade de Deus, e isso não é fácil, que nós, de alguma forma, também nos crucifiquemos. Mas padre, o que é isso? Eu me crucificar? Mas é verdade. De alguma forma nós precisamos entregar a nossa vida e renunciar à nossa vida. Precisamos disso. Como é que nós fazemos isso? Porque a cruz é tão dura, é ou não é verdade? Eu vou falar depois como é que a gente faz isso. Mas por que é que precisou ser através da cruz, gente? Por que precisou ser através da cruz? Deus poderia nos salvar de outra forma que não a cruz? Poderia ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. Claro que poderia. Claro que poderia. Mas foi através da cruz, por dois motivos. Primeiro, por causa do pecado. A tragédia do pecado ocasionou a cruz. A tragédia do pecado ocasionou a cruz. Essa barbárie, né? Uma injustiça, não há maior injustiça no mundo do que a cruz. Mas Deus disse sim, para descer até o mais profundo da consequência do pecado, ele se deixou crucificar. Mas também porque a cruz é a revelação do amor de Deus que salva. Nós não sabíamos o que era o amor. Descobrimos o que é o amor quando ele morreu na cruz. O amor, meus irmãos, é dar a vida. E nós somos chamados a imitá-lo, né? Jesus diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É claro que nós sabemos que esse é caminho para a glória, né? Para a ressurreição e para a vida. Porque quem ama tem vida. Mas por que é que é tão difícil para nós isso? Porque de fato não cabe na nossa cabeça que Deus quisesse salvar-nos assim. Não cabe da nossa cabeça que Deus fosse assim tão vulnerável que se entregasse na cruz. É tão estranho para nós que inclusive o verbo usado aqui hoje no Evangelho, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Esse vai ser entregue, ele vai ser entregue e foi entregue por quem? Judas entregou Jesus a Pilatos. Pilatos depois entrega Jesus aos romanos e Jesus é morto. Só que esse verbo aqui vai ser entregue, aqui talvez você nunca tenha ouvido isto, mas esse verbo aqui vai ser entregue em Bíblia, em teologia, se chama de um passivo divino. Quer dizer o quê? Quem é o sujeito desse passivo divino? Quem é que é o agente? É o próprio Deus. Não é esquisito isso? Ou seja, o próprio Pai entregou o seu Filho na mão dos homens. Isso é escandaloso. É ou não é? Para pensar. Qual é o Pai, na nossa lógica, né? A nossa lógica humana. Qual é o pai que ama seu filho e entrega o filho para ser morto na mão dos homens? Eu me escandalizei isso quando eu ouvi isso lá no seminário pela primeira vez, tem uns 30 anos atrás. Brincadeira, né? Alguns anos atrás, eu me escandalizei quando ouvi isso, porque era uma inquietação do meu coração. Como é que Jesus, Filho de Deus, morre na cruz? Mas depois eu compreendi o quê? Eu compreendi que foi olhando para a cruz que São João disse: Deus é amor. São João diz: veja como se manifestou por nós o amor de Deus. Ele enviou seu Filho ao mundo para que, sendo entregue na cruz, nos salvasse, nos redimisse. Está ou não está lá em São João? E nisso se manifestou o amor, em Deus ter entregue o Filho. Deus entregou o Filho. Mas gente, como é que pode isso? Aqui é importante a gente ver isso. Por quê? Porque qual é a natureza do amor? O que é o amor? O amor
é uma realidade que gera vida, que é doar a vida, mas que gera vida. A imagem melhor para entender a natureza do amor é a sarça ardente. Todo mundo lembra da sarça ardente? Estava lá Moisés, chegando no monte, tira os sandálias, porque onde estava o chão era santo, e o que ele vê? Um arbusto, uma sarça se consumindo no fogo, uma sarça ardente, né? No fogo, porém não se consumia, estava lá pegando, igual os pés de vocês está agora, né? Mas está tudo inteirão aí, não se consome. O amor é assim, gente. Deus é assim. São João diz que Deus é amor, e o amor é uma sarça ardente. Quanto mais queima, mais vida tem. Aqui que está, que foge da nossa lógica. Deus é amor, quanto mais Ele ama, mais Ele acontece, não é assim? Olha esse microfone. Qual é a natureza desse? Para que serve esse microfone? Para potencializar a minha voz, fazer com que ela saia aí. Agora ele está sendo um bom microfone, mas se eu desligar o microfone, ele vai estar sendo ele? Não. Ele vai estar sendo menos ele, não é verdade? Se eu quebrar ele, aí piorou. Ele só é um bom microfone quando ele está a serviço. Se Deus é amor, Ele só é de verdade quando? Quando Ele ama. E Ele explicou e ensinou o que é amar. O que é amar? Amar é dar a vida, é entregar a própria vida. Então, Deus Pai, que é amor, enviou seu Filho e assumiu a nossa humanidade para revelar o amor e para nos amar e assim nos redimir. E então, quando Jesus fala no alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? O que é que estava acontecendo lá? Jesus estava vivendo o drama do pecado, que é exatamente perder Deus. Quando nós pecamos, pecado grave, o que acontece? Nós perdemos Deus, vamos perdendo Deus. Imagine todo o pecado caindo sobre Jesus, toda a consequência do pecado sobre Jesus. Qual é a consequência do pecado sobre Jesus? Perder Deus, perder o Pai. Então Jesus ali visita o inferno por causa de nós, para que você não fosse, para que eu não fosse ao inferno. Ele vai ao inferno. E o que é o inferno? Perder Deus. Então Jesus perde o Pai a quem Ele amava. Mas só Jesus perde o Pai? Não. Também o Pai perde o Filho. É ou não é verdade? Também o Pai. Claro, não vamos levar isso ao pé da letra, né, gente? É a forma de a teologia, a fé explicar esse mistério, que não tem como explicá-lo. Mas o Pai também, você lembra de Abraão, quando leva o seu filho Isaque para ser sacrificado? Lembra dessa passagem? Imagina o filho Abraão dizendo, pai, tá bom, a gente tem aqui a lenha, tem para fazer fogo e tudo aqui, mas cadê o cordeiro, né? Cadê a vítima? E o pai sabia quem seria a vítima. Quem seria a vítima? O próprio filho. Imagina o coração desse pai nessa hora. Então, alguns teólogos dizem que Deus, que Pai, estava também de alguma forma com o Filho na cruz, perdendo, entre aspas, o seu Filho. Entregou-o, porque Deus é amor. E amar o que é? É entrega. É despojar-se. É doar-se. É deixar de ser, de alguma forma, para que o outro seja. É renunciar a si mesmo, para que o outro tenha vida. Então, Deus que é amor, aspas, se destrói. O pai se separa do filho. O filho se separa do pai. E o Espírito Santo, onde é que ele está aí? Santo Agostinho diz que o Espírito é o amor entre o pai e o filho, a ligação do pai e o filho. Se os dois se separam, o Espírito Santo, que é o amor que une os dois, também se rasga no meio. São formas de explanar o mistério, né, gente? E então, por isso nós podemos dizer, Deus morre na cruz, porque Ele se aniquila totalmente. Ele se esvazia.
Mas, gente, isso que acontece na história é o que acontece em Deus eternamente, pois Ele é amor. O Pai se esvazia todo no Filho, o Filho se esvazia todo no Pai, o Espírito Santo também, nos dois. Essa doação da vida. Então, a cruz é a manifestação máxima do amor de Deus. Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas Deus escolheu assim. Deus escolheu assim, para mostrar o que é o amor. E é a consequência do nosso pecado, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas isso que é instrumento de desgraça, tornou-se instrumento de luz e de salvação. Então a gente percebe aqui que a Trindade toda está envolvida na cruz. Compreendeu isso? Mais ou menos, né? Que a gente não esgota todo o mistério. Mas na cruz estava quem? O Filho estava na cruz? Sim. O Pai de alguma forma estava presente também nesse momento da cruz? Sim. E o Espírito Santo também? Sim. Isso é uma loucura? É. Mas foi a forma que o amor se revelou. O Pai, dizem alguns teólogos que o Pai também sofreu ao entregar o Filho. O Pai também de alguma forma viveu a sua paixão. A paixão do Pai ao entregar o Filho na cruz. Ele se esvazia, ele renuncia àquilo que ele tem de mais precioso. Aliás, só se é pai quando se tem filho, não é assim? Se perde o filho, você já ouviu dizer assim, talvez falar de algum pai que perdeu o seu filho e depois disso dizer, metade de mim foi embora com meu filho. Já ouviu isso? Mas Deus que é pai, Ele só sabe ser pai. E quando Ele então perde o filho, e aí? O que sobra? Claro que isso é tudo uma forma humana de a gente explanar o mistério, né, gente? Mas por que tudo isso, meus queridos? Porque Deus é amor. Agora, o segundo passo, para depois a gente aplicar isso na nossa vida. O segundo passo é que o amor é a natureza de Deus. Então, se Deus é amor, Ele acontece quando Ele ama. É ou não é verdade? Mas amar é morrer. Amar é morrer. Amar é entregar a vida. Amar é se crucificar. Amar é renunciar à sua própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Se amar é morrer, Deus então morre. Se isso é o amor, já que Ele é o amor, quanto mais Deus morre, mais Ele acontece. Dá para entender essa lógica? Quanto mais esse microfone se gasta, mais ele é microfone. Quanto mais uma lâmpada ilumina, mais ela é lâmpada. Quanto mais um ventilador roda, até se gastar, ele está sendo um bom ventilador e feliz, né? Oh, com o ventilador feliz quando ele está lá. Quando ele está parado, está triste. Então, o que acontece? Quanto mais Deus ama, quanto mais Ele se queima, mais Ele é. Isso é o amor, gente. Vamos ver isso na nossa vida? Vamos ver isso na nossa vida? Quantas experiências nós já fizemos de amar, de sair de si, de se doar? Aqui mesmo está acontecendo isso. Vim para o encontro, né? Corre para cá, corre para lá e faz isso, aquilo, nem dá tempo de almoçar direito. Chega no final do dia, que cansaço, né? O corpo está assim, e a alma, como é que está? Feliz, é ou não é verdade? Feliz. Feliz. Quando a gente ama, a gente ganha vida, a gente é feliz. Mas quando a gente é egoísta, quando você faz a experiência do egoísmo, o que é que invade o coração e a alma da gente? A tristeza, a morte. É ou não é assim? Uma mãe que ama o seu filho, passa a noite acordada, cuidando do seu filho doente. É sofrimento, é ou não é? Mas ela fica feliz porque cuidou do filho, o filho está bem depois. Não é assim? Quando nós amamos, nós nos destruímos de alguma forma, mas isso gera vida em nós. Meus queridos, para vivermos o sonho de Deus na nossa vida, de unidade, de sermos instrumentos de civilização do amor, primeiro de tudo nós temos que começar na nossa vida. Não tem como nós amarmos se não compreendermos a necessidade do mistério da cruz na nossa vida.
e compreender que Deus, na sua essência, Ele é crucificado e ressuscitado, porque Ele é amor. Porque na cruz já está a vida, na cruz já está a vitória, na cruz está o amor. Precisamos, para sermos homens e mulheres maduros, precisamos começar a converter a nossa mentalidade. Jesus disse para Pedro: Pedro, não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Nós temos a tendência de fugir da cruz, gente. É claro que a cruz não para nela, né? Tem a ressurreição, tem a vitória, nós cremos nisso. Mas temos que doar a nossa vida. Para sair em missão, nós precisamos fazer boas renúncias, é ou não é? Para doar a vida. Precisamos amar a cruz, começar com a mentalidade. São Paulo em Romanos 12 diz bem assim: oferecei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Daí ele vai e continua: mas mudai a vossa mentalidade, não vos conformeis com o mundo, mas transformai a vossa maneira de pensar e agir, para que possais entender e acolher a vontade de Deus. Não é isso que está lá em Romanos 12? Transformai-vos, mudai a vossa mentalidade, não seja conforme, da mesma forma do mundo. Que mundo aqui no sentido de ser contra Deus, né? De ser contra esse plano do amor de Deus. Então é preciso mudarmos mentalidade. Nós já estamos nesse processo. Você está nesse processo, graças a Deus, né? De conversão, de mudança. Quanto você já não mudou? É ou não é verdade? Quanto nós mudamos? Gente, que graça, nós estamos unindo a Deus. Transformar nossa mentalidade. Meu irmão, minha irmã, você nasceu para amar, entendeu? Nós nascemos para amar. Nós nascemos para doar a nossa vida. Nós nascemos para participar da vida de Deus. Mas não existe outra forma senão o caminho que Jesus hoje ensina aos apóstolos. Caminhando, ele estava ensinando e diz: o Filho do Homem vai ser entregue. E falou: vivam depois vocês também isso, entreguem também a vida de vocês. Não tem como amar se não doarmos a nossa vida, se não sairmos de nós mesmos. Só que isso dói, é ou não é verdade? Dói ou não dói? É uma paixão, né? Você sabe o que significa a palavra paixão? Sofrimento. É um sofrimento. Para amar, de alguma forma, na natureza do amor, de alguma forma, há sofrimento. E há vida, porque são as duas moedas da mesma realidade: cruz e ressurreição. Uma mesma realidade, como que uma moeda com dois lados. Não tem como amar, senão de alguma forma sofrer. Existem duas formas de amar. Quer anotar aí? Existem duas formas de amar. Uma primeira forma de amar é você presentear uma pessoa, né? Você vai lá na loja, compra um presente, passa em algum lugar, lembra da pessoa, fala assim: já sei, vou demonstrar o meu amor por ela, entregando a ela esse presente. Quem já fez isso? Eu fiz. Isso é uma forma de amar, presentear, né? Agora existe uma outra forma de amar uma pessoa: sofrer por ela. Sofrer por ela. Para dizer que no amor de alguma forma há sofrimento, porque a entrega, a renúncia de si, né? Há essa realidade. Gente, não tem outro caminho senão abraçar a cruz para desembocar na luz da ressurreição. Então, você, meu querido jovem, você e eu, nós somos chamados hoje a viver o sonho de Deus, desta unidade que gera paz. Mas isso só será possível se travarmos uma luta interior no nosso coração. A luta entre o amor e o egoísmo, entre o bem e o mal. Eu vi na internet, se eu não me engano, o Padre Paulo falava que o nosso coração é um campo de batalhas, não foi isso? Você concorda com isso ou não? Quem não concordar é que está faltando sinceridade consigo mesmo. Está muito iludido, né? Porque não se vê, não se enxerga. Nosso coração é um campo de batalha, gente. E vai ser assim até a vida eterna,
Até chegar à vida eterna, né? Amém. Até lá nós vamos batalhar. Mas qual é a nossa grande arma? É o mistério pascal, o amor. Sermos crucificados. Eu pergunto para você, meu querido, minha querida, bem concretamente, qual é a forma concreta que Deus está chamando você a amar nesses tempos? Presta atenção aqui para a gente encerrando. E eu estou perguntando para mim, qual é a forma concreta? Não é teoria não, entendeu? Não é ficar na teoria, no discurso, não. Mas qual é a forma concreta que Deus chama você a amar nesse tempo agora? Qual a realidade? Que aspecto da sua vida, da sua existência, da sua história? O que é que Deus está pedindo a você nesse tempo? Agora pensa em realizar isso. Vai custar ou não vai? Isso é cruz. Se nos unirmos a Ele, nós daremos conta, entenderam? Só com a graça de Deus. E vamos experimentar a vida. Precisamos crer. Experimentaremos vida. E aí nossos pés serão pés de chamas, de fogo, de amor. Claro que isso é um processo para a vida toda de conversão. Deus já está fazendo isso em você. O Espírito Santo está fazendo isso em você. De sermos humildes como Jesus. O último lugar, servirmos, dobrarmos os nossos joelhos e rezar, né? Fazermos penitência. Não tem como conversão e amor sem de alguma forma fazer penitência. Para experimentar a alegria de ter amado, é preciso de alguma forma essa realidade de doar a nossa vida. Deus quer nos dar a graça de sairmos daqui, voltarmos para a nossa cidade com esta alegria de ter sido escolhidos e amados por Ele que se doou na cruz, mas também com esse privilégio de escutar o chamado dele para nós. Quem quiser me seguir, venha comigo, dê a sua vida também e vai encontrar vida. Seja menor de todos, seja pequeno como eu, assim, na estatura pelo menos, não na humildade muitas vezes. Seja pequeno, seja uma criança, seja simples, seja como Jesus, pedir essa graça para Ele, e aí Deus vai incendiar esse estado. Deus vai incendiar esse estado. Quando os jovens sentinelas resolveram continuar dando a vida, e dar a vida você já sabe, é abraçar a cruz, crendo que atrás da cruz tem ressurreição. Isso aqui tem que ser fé, gente. Isso aqui não adianta eu ficar falando aqui para você entender. Para entender é preciso viver. Sem viver não dá certo. Por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Pai que na loucura de amor entrega o Filho para nos salvar. Ele nos ama, nos amou a ponto de se aniquilar. O Pai amou-nos a ponto de perder o próprio Filho, de deixar loucamente, inclusive de pedir a Ele que se entregasse, a ponto que Jesus chegou a falar assim: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Por obediência e por amor ao Pai, o Filho se entrega, perde o próprio Pai, mas confiando de que o Pai é bom e poderoso o suficiente para devolver vida. Nós cremos que o mistério pascal é o mistério da nossa vida. Só há vida quando eu dou a minha vida. Senhor, obrigado. Eu peço esta força do amor e da paixão por vós, Jesus, de ser apaixonado por Ti, Senhor, de compreender o quanto eu sou amado, o quanto eu sou preferido por Ti. Eu sou um eleito, eu sou precioso aos Teus olhos. Tu te entregaste, Senhor, por mim. Tu me amastes até o fim, com amor de amigo. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelo amigo. Eu sou teu amigo, eu sou teu amigo, Senhor. Nós aqui somos teus amigos, amados, prediletos, objetos deste amor, de cada gota do seu sangue derramado, de cada sofrimento da alma, a angústia de Jesus como filho perder o Pai.
mas Tu perdeste exatamente para ganhar. Nos ensina isso. Senhor, obrigado por este amor. Também nós queremos perder a nossa vida. Nem sabemos, Senhor, no concreto o que isso vai significar. É até loucura dizer isso. Mas, Senhor, como não amar de volta um amor tão grande assim? Como não deixar nos constranger? Como não pensar em amar concretamente, Senhor, sem grandes palavras, não, mas concretamente? Dá-nos esta força, Senhor. E assim, quando as pessoas verem em nós essa verdade, poderão acreditar que o amor é real, que o amor existe, que o amor é concreto. E assim, quem sabe, tocados pelo nosso testemunho, vamos construindo a civilização do amor. Obrigado, Senhor. Diga junto comigo se você quer. Senhor, eu quero participar do amor. Quero viver o amor para construir civilização do amor. Para isso, Senhor, eu digo sim ao caminho do amor, que é o caminho da humildade, do serviço, do entregar a vida, do renunciar a si mesmo, naquilo que são realidades contrárias à Tua vontade, para poder amar, Senhor, a Ti acima de todas as coisas, e ao próximo como nos amaste. Obrigado, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Abre a nossa mente, Senhor, para compreendermos esta verdade. O mistério do amor, sarça ardente, queima, mas não se consome. Deixa de ser, e por isso é. Obrigado, Senhor. Que Seu Espírito realize isso em nós. E envia-nos, Senhor, para viver este amor. Amém. Amém. Unidos de coração, quero que vivais em comum. Confira estas e outras pregações em nosso blog www.muremt.blogspot.com. Ministério Universidades Renovadas Mato Grosso, um sonho de amor para o mundo.